essa sua sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sempre às terças, sextas e domingos, às 19 horas. Hoje é dia 31 de agosto de 2023, o último dia do mês. Glorificamos a Deus por termos vencido esse mês. Foi um tempo aí de muita luta, muito sacrifício, mas Deus tem nos fortalecido, Deus tem aí cuidado de nós. Nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a sua graça é muito importante para conosco. Amém? Glórias a Deus. Também tenho deixado 2 links dos meus YouTubes. Peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Feito aí as apresentações, vamos estar louvando, engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através das orações. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Ministra, Senhor, sobre nós com teu carinho, com teu amor, com teu sobrenatural. Venha sobre nós, ó Pai, a estar, Senhor, fazendo com que nós cresçamos, ó Pai, na tua graça, cresçamos, ó Pai, no teu conhecimento, e venhamos ver, Senhor, a tua glória, Senhor, sobre nós. Pai amado, Pai querido, Senhor, esteja, Senhor, fazendo com que nós venhamos, Deus de Israel, nos esforçar, Senhor, cada dia mais, Senhor, diante do Senhor. Esteja, Senhor, fazendo com que nós sejamos frutos, ó Pai, aleluia, dignos, ó Pai, verdadeiramente, Senhor, de estar, Senhor, ó Deus, louvando, engrandecendo e magnificando o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite de sono abençoadíssima, Senhor, por mais um despertar, por mais esse momento aqui na tua presença, Senhor, porque é nesse momento, ó Pai, que nós te agradecemos, ó Pai, pelo sopro da vida, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por todas as tuas benesses, ó Pai, que tem, Senhor, o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor, dado a nós, ó Pai. Então, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo fluir do teu Santo Espírito, ó Pai, nas nossas vidas. Toma, Senhor, em nossas mãos na data desse dia, Senhor, nos direciona, Senhor, nos dá, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, uma direção, Senhor, a qual, Senhor, nós precisamos, ó Pai. Assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, esteja, Senhor, colocando os teus anjos acampados ao nosso redor, Senhor. Não deixa, Senhor, que nós desviamos, ó Pai, para a direita, para a esquerda, Senhor, mas que sejamos, ó Pai, ó Deus, cuidados, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai. Dá, Senhor, a melhor direção ao teu servo, ó Pai. Livra, Senhor, da bala perdida do homem sanguinário, Senhor, ó Deus, das atrocidades, ó Pai, do inimigo de nossas almas, ó Pai, nas regiões celestiais, ó Pai. Esteja, Senhor, abrindo portas, ó Pai, fazendo, Senhor, com que teus filhos e filhas, ó Pai, sejam bem-sucedidos, Senhor, para a honra e glória, Senhor, do teu poderoso nome. Assim, Pai amado, Pai querido, nos fortalece, assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor, lavando, remindo, Senhor, e transformando, Senhor, para a honra e glória, Senhor, do teu poderoso nome. Venha, Senhor, verdadeiramente, Senhor, aleluia, com teu poder, Senhor, com as virtudes do teu Santo Espírito, ó Pai. Está, Senhor, fazendo com que nós, Senhor, a cada dia estejamos, ó Pai, de joelhos dobrados, ó Pai, diante, Senhor, dos teus santos atos, ó Pai, diante, Senhor, da tua presença santa, Senhor, do teu grande amor, do teu grande poder. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor, fortalece-nos, ó Pai, segundo, Senhor, o fluir do teu Santo Espírito. Que seja o Senhor, ó Pai, para que, aleluia, cada um de nós, ó Pai, estejamos, ó Pai, verdadeiramente com os nossos corações abertos, ó Pai, aleluia, junto a Ti, Senhor, recebendo, Senhor, do maná diário, Senhor, da Tua porção, e que nós possamos, ó Pai, Deus de Israel, cada dia, Senhor, abençoar a nossa família, ser uma bênção, Pai, que haja, Senhor, comunhão, Senhor, que haja alegria, Senhor, que haja prosperidade, Senhor, que possamos, ó Pai, ser, Senhor, verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, feito, Senhor, para conosco. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor, esteja olhando, Senhor, com teu favor, ó Pai, com as tuas mãos de poder, Senhor, sobre nós.
Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, favorecendo, Senhor Deus, os teus servos e servas para a honra e para a glória do teu poderoso nome. Assim, Senhor Deus, nós louvamos, engrandecemos ao Senhor, ó Pai. Aleluia, trabalha, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dos casais, ó Pai. Toma, Senhor Deus, o matrimônio, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Deus de Israel, toma a criança, Senhor Deus, toma o adolescente, Senhor Deus, o jovem, ó Pai, o adulto, ó Pai, os anciãos, ó Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Também, Senhor Deus, aqueles que se encontram, ó Pai, desfavorecidos, ó Pai, com situações dificílimas, Pai. Quantos, ó Pai, tem, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, em situação de rua, Senhor Deus, o alimento deles, a mesa, Senhor Deus, se faz, Senhor Deus, nos lixões, ó Pai, mas só o Senhor, ó Pai, para estar, Senhor Deus, estendendo as tuas mãos potentes, só o Senhor para estar, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, fortalecendo, guardando, Pai, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos. Então, favorece, Senhor Deus, os teus filhos, favorece, Senhor Deus, as tuas filhas. Opera, Senhor Deus, com teu grande amor, opera, Senhor Deus, com teu grande poder. Que seja o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de todos os seus. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço. Assim eu magnifico, ó Pai, eu exalto, Senhor Deus, o teu santo nome. Deus de Israel, faça, Senhor Deus, com que a ministração, Senhor Deus, do Senhor, do teu Santo Espírito esteja, Senhor Deus, aleluia, cada dia, Senhor Deus, fazendo com que nós estejamos, ó Pai, mais e mais, Senhor Deus, fortalecidos no Senhor. Resgata, Pai, aleluia, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho beira-mar, Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu grande luz. Que essa luz do Senhor possa raiar, Senhor Deus, nos nossos lares. Que essa luz do Senhor, ó Pai, possa raiar, Senhor Deus, nas famílias, ó Pai, nessas pessoas, ó Pai, que se encontram, ó Pai, verdadeiramente, Senhor Deus, transitando e andando, Senhor Deus, no vale da sombra da morte. Assim que teu Espírito Santo, ó Pai, aleluia, venha, Senhor Deus, com poder e bondade, Pai, restaurar, Pai, assim como o Senhor fez conosco, ó Pai, nos tirando do império das trevas, Senhor Deus, e trazendo, Senhor Deus, para o reino do Filho do teu amor. Esteja olhando, Senhor Deus, para os teus filhos e filhas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, uma situação, Senhor Deus, calamitosa. Assim, Pai, eu louvo. Assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, com as tuas providências. Toma, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que estão em asilos, abrigos, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em centros de recuperações, aqueles que estão em presídios, ó Pai, manicômios, ó Pai, só o Senhor sabe, Senhor Deus, a situação que passam os teus filhos, ó Pai. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, restaura, guarda, Senhor Deus, protege e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Venha, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, olha com um olhar favorável, tenha compaixão, ó nosso Deus, aleluia, de todas essas pessoas. Também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, e clamo, Senhor Deus, por aquelas pessoas que estão acamadas, ó Pai, nas suas casas, nos leitos hospitalares, Pai, seja onde estiver, Pai, um filho teu, uma filha tua, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção. Deus de Israel, venha com o teu milagre, ó Pai, pois nós necessitamos, ó Pai, dos teus milagres. Nós necessitamos, ó Pai, das tuas mãos potentes. Nós necessitamos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, está, Senhor Deus, derramando, ó Pai, das tuas bênçãos, ó Pai, favoráveis, ó Pai. Abra as janelas do céu, Senhor Deus, e derrama, Senhor Deus, bênçãos, ó Pai, sem medidas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que a cura, Pai, aleluia, Senhor Deus, que está nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, venha, Senhor Deus, ao encontro, ó Pai, dos teus servos e servas, ó Pai, que precisam ser restaurados, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu poderoso nome. Assim, Senhor Deus, que o teu milagre venha fazer de nós, ó Pai, mais que vencedores. Assim que o teu milagre, ó Pai, venha, Senhor Deus, nos alcançar. Aleluia, Deus de Israel, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ajudar a transpor as barreiras, as dificuldades, ó Pai, que estão propostas, Senhor Deus, a cada um dos teus filhos, ó Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, quantos têm chorado, ó Pai, pelos seus entes queridos, quantos têm sofrido, ó Pai, com os corações, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, arrebentados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, pelo teu socorro, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, dar vida, Senhor Deus,
e vida em abundância, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, nos CTIs, nas UTIs, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, em coma, Senhor Deus, então, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, transforma desertos, Senhor Deus, em mananciais de água vivas, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, faça, Senhor Deus, brotar, Senhor Deus, aleluia, um milagre, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, como a luz do sol reluzente, Senhor Deus, aleluia, que o calor, ó Pai, aleluia, em forma, Senhor Deus, de milagre, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nos aquecer, Senhor Deus, venha fazer, Senhor Deus, infinitamente mais, Senhor Deus, do que nós temos pedido e pensado. Assim, Pai amado, toma nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, cada um, Senhor Deus, e dá vida e vida em abundância. Assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, te louvo, te engrandeço, eu magnifico o teu nome, Senhor Deus, pela tua boa mão, Senhor Deus, pela tua, aleluia, vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, os teus filhos que têm chorado, ó Pai, muitas vezes de joelhos dobrados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, pelo pão cotidiano, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, pelo alimento dos seus filhos, ó Pai, da sua família, Senhor Deus, aleluia, venha, Senhor Deus, sustentar, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, porque sem o Senhor nada podemos fazer, então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos receber, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai, venha fluir, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus, da porção diária, Senhor Deus, aleluia, Deus de Israel, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, daquela remuneração necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fortalecendo, ó Pai, aleluia, os pais de famílias, ó Pai, os chefes de família, Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ajudando, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai, que têm as responsabilidades, Senhor Deus, a serem vencidas, Pai, mas precisa do Senhor, ó Pai, para estar, Senhor Deus, fazendo com que verdadeiramente todas as suas responsabilidades sejam cumpridas, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos, ó Pai, colocando, Senhor Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada diaconisa Darcília, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, que Deus esteja aí operando de uma forma abundante e transbordante. Amém? Glórias a Deus, que assim seja com todos os meus amados irmãos, com todos os meus amados, com as minhas amadas irmãs, que sejamos uma bênção aí nas mãos do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo, nosso Deus tem sido aí aquele que tem nos revigorado, né? Com as suas mãos potentes, aquele que tem feito infinitamente mais nas nossas vidas, e nós só temos a agradecer a Ele pelos seus milagres, nós só temos a agradecer a Ele por tudo, né? Tudo que Ele tem aí operado, e nós só temos verdadeiramente a estar com os corações cheios de gratidão, né? A respeito de tudo que Ele tem feito. Então vamos agradecer ao Senhor, a paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí, operando de uma forma abundante também, que a sua família esteja sendo cuidada pelo Senhor, que o Senhor esteja aí operando na vida de todos os meus amados irmãos. Leonardo Rocha, que Deus esteja te abençoando aí, operando sobre a sua vida, que Deus esteja derramando da sua graça, aleluia, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre a tua vida, que o poder do Espírito Santo esteja aí te guardando, né, operando de uma forma abundante e transbordante. Deus tem mais para fazer nas nossas vidas, né? Então que Deus esteja operando aí na sua vida, que Deus esteja fazendo aí realmente aquilo que Ele tem para cada um de nós. Priscila, Larissa também, sejam bem-vindas, que Deus esteja aí operando também, que Deus esteja operando também na vida dos meus amados irmãos aqui, que Deus esteja fazendo muito mais na vida aí do seu Zé, que Deus esteja aí operando, fazendo realmente tudo aquilo que Ele, né, precisa, né? Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Deus quem opera de uma forma assim
transbordante, que o milagre de Deus venha realmente fazer muito mais nas nossas vidas, né? Então que Deus esteja operando sobre ti, né? Hoje, o Senhor, Ele tem milagre para nossas vidas, eu creio. O Senhor, Ele quer de uma maneira assim, ter comunhão, né? Conosco, né? Ter relacionamento, melhor dizendo, relacionamento conosco. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus, colocar a nossa vida no altar e falar: papai, faça de mim instrumento nas tuas mãos, porque somente o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho colocado diante do Senhor. Então vamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade, vamos estar colocando diante dele as nossas necessidades, porque ele realmente tem feito aí das suas maravilhas, e nós precisamos a cada dia estar entrando na sala do trono, no santo lugar, e falando: Senhor, eu tenho aí verdadeiramente a confiança em tudo que o Senhor tem para comigo. E eu confio nos teus projetos, eu confio na tua palavra, eu confio em tudo que o Senhor tem aí colocado diante de nós. Então, que venha as tuas mãos potentes sobre nós. Amém? Então, glórias a Deus. Diz assim em Provérbios capítulo 4, versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Muitas vezes nós precisamos, nesse prevalecer, nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e falar: Senhor, as atrocidades, as situações que têm se levantado contra nós, elas têm sido de uma forma assim que tem trago aborrecimento, tristeza, mas nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos fortalecer. E quando ele fala o cordão de 3 dobras, ele está falando na realidade da unidade. Quando nós nos unimos em oração, quando nós clamamos a Deus em oração, nós sabemos que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele nos ouvirá. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Espírito Santo do Senhor, ele virá. Então, quando nós nos unimos em oração, o Senhor está dizendo que esse cordão, né, essa corrente, quando ela é aí verdadeiramente intensificada, nós vamos vencer as nossas dificuldades através da oração. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja um com o teu irmão, orando, clamando, falando: Senhor, olha como se encontra o meu irmão. Eu preciso realmente que ele venha estar desvencilhando dessas situações difíceis, né? Quando nós olhamos para a vida de Jó, a gente olha para a vida de Jó, o quanto Jó ele sofrera, né, naquela situação difícil, né? E chega ali os amigos de Jó e começa ali, está do lado dele. Jó fala de tudo que tem lhe acontecido, e os amigos de Jó falam: isso tudo tem acontecido contigo porque tem uma causa. Tem uma causa. E tu é o grande culpado dessa situação. Muitas vezes tem se levantado pessoas desse jeito, mas quando nós colocamos a nossa vida diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele fará infinitamente mais na minha vida e na tua vida. Nós temos que crer, nós temos que colocar verdadeiramente que nosso coração do Senhor falar: Senhor, olha, independente da situação que tenha acontecido com este ou com aquele, eu quero estar intercedendo. Porque assim como eu quero que as coisas aconteçam comigo de melhores, eu também quero que o melhor esteja acontecendo com o meu amado irmão e com a minha amada irmã. Eu quero que o poder do Santo Espírito do Senhor esteja revestindo ele, esteja revestindo ela,
e que eles possam sair dessa situação e que eles venham ver a glória do Senhor sobre a vida deles, sobre a casa, sobre o lar. Então, unidos pela fé. Quando nós nos unimos pela fé, nós temos uma melhor casa, nós temos um melhor carro, nós temos uma melhor comunidade onde nós estamos morando. Nós temos uma melhor família. Nós temos um lar abençoadíssimo. Muitas vezes, quando a gente vê as coisas todas desbaratinadas, é porque cada um está puxando para um lado, o outro puxa por outro, e ninguém se ajuda para estar realmente vivendo o comum do lar, o comum da comunidade, o comum da igreja. Nós precisamos nos unir, nós precisamos nos fortalecer. Quando nós nos fortalecemos em unidade, as maravilhas do Senhor acontecem sobre nós. Mas quando nós estamos cada um puxando para um lado, as coisas se tornam difíceis. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Orar pelos nossos filhos, orar por cunhado, cunhada, sogra, sogro. Nós precisamos nos unir. E muitas vezes essas dificuldades, elas têm chegado até nós porque muitas vezes nós somos turrões. Muitas vezes nós fechamos os nossos corações para um sogro, para uma sogra, nós fechamos o nosso coração para um amigo, para uma amiga, nós fechamos o nosso coração para uma irmã, um irmão, uma irmã, para os filhos, para as filhas, e quando vê, nós estamos sozinhos. E aí, na hora que a gente tem que lutar, a gente luta sozinho. Muitas vezes, quando nós lutamos sozinho, as nossas forças, elas são pequenas demais para nós derrubarmos o gigante que tem se levantado diante de nós. Então, nós precisamos da força do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos unir, unidos pela fé. Quando nós nos unimos, nós temos grandes vitórias para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que venhamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, venha com as tuas mãos potentes, venha com teu Santo Espírito, com as tuas mãos potentes, e faça de nós verdadeiramente instrumentos teus, onde quer que nós estejamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que maravilha, né? Que bom nós estarmos aqui, que bom nós estarmos louvando a Deus, colocando a nossa vida diante desse Senhor que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Oh, Deus de Israel, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, ela está dizendo: peço aos irmãos que oremos pelo nosso querido irmão Regis Danese, que sofreu um grave acidente ontem. Vamos orar. No fim nós estaremos colocando ele em oração, nós estaremos aí em nome de Jesus Cristo intercedendo pela vida do Regis. Amém? Glórias a Deus. Eu quero dar uma palhinha também a respeito do livro dos mártires. Quero pedir à amada igreja que esteja aí conosco, né? Nós estamos falando a respeito da historicidade da igreja. Diz assim: vestiram-no com meros farrapos para representar a roupa de um arcebispo derrotado. Tiraram-lhe em seguida esses aparatos, despiram a sua própria roupa e vestiram com roupagem ainda mais velhas. Cranmer suportou tais afrontas sem sequer perturbar-se, e seus inimigos, ao verem que a severidade somente os tornava mais dedicado, ou melhor dizendo, tentaram o caminho oposto e hospedaram-no na casa do arcebispo de Christchurch, onde foi tratado com toda hospitalidade. Isto constituiu um contraste tal com os 3 anos de dura prisão que sofrera
que fez com que Cranmer cedesse a sua natureza aberta e generosa, era mais suscetível de ser seduzida por uma conduta liberal do que por ameaças e cadeias. Quando Satanás vê um cristão em prova, opor-se-á a um tipo de ataque. Ele tenta de outra maneira. E que modo há mais sedutor do que os sorrisos, as recompensas e o poder? Após um longo e penoso período de prisão, foi assim que sucedeu a Cranmer. Os seus inimigos prometeram-lhe a sua grandeza anterior caso se retratasse, e também o favor da rainha após ele estar ciente de que a sua morte já havia sido decidida no conselho, para suavizarem o caminho até a apostasia. O primeiro documento que lhe apresentaram para que assinasse estava redigido em termos gerais. Uma vez assinado, outros 5 lhe foram sucessivamente apresentados como explicativo do primeiro, até que ao final assinou o seguinte documento detestável: Eu, Thomas Cranmer, anterior arcebispo de Canterbury, renuncio e aborreço e detesto toda forma de heresias e erros de Lutero e Zwinglio e todos os outros ensinos contrários à santa e verdadeira doutrina. E eu creio toda constância em meu coração e confesso com a minha boca uma igreja santa e católica visível, fora da qual não há salvação. E por esta razão reconheço ao bispo de Roma como um supremo cabeça da terra. Aqui reconheço como o mais alto bispo e papa e vigário de Cristo, a quem devem sujeitar-se todas as pessoas cristãs. No que diz a respeito ao sacramento, sou como réu e adoro o sacramento do altar, o corpo e o sangue de Cristo, contidos verdadeiramente sobre as formas de pão e vinho. Concordo que o pão, pelo infinito poder de Deus, transforma-se no corpo do nosso Salvador Jesus Cristo e o vinho em sangue. E também quanto aos outros 6 sacramentos, assim como neste creio e mantenho-os, assim como mantém a Igreja Universal, e como o julga e determina a Igreja de Roma. Além do mais, creio que existe um lugar no purgatório, onde as almas dos defuntos são desterradas por um tempo, pelos quais a Igreja ora piedosa e santamente, como também honra os santos, faz oração aos mesmos. Finalmente, em todas as outras coisas professo que não creio de outra maneira diferente daquela que é mantida e ensinada pela Igreja Católica e pela Igreja de Roma. Sinto por ter alguma vez mantido ou pensado alguma coisa diferente, e rogo a Deus onipotente e a sua misericórdia que me outorgue o perdão por toda a ofensa que possa ter cometido contra ele ou contra a sua igreja. E também desejo e rogo que todos os cristãos que orem por mim
e por todos que foram enganados por meu exemplo e por minha doutrina, mando-lhes pelo sangue de Jesus Cristo que voltem à unidade da igreja, para que tenhamos todos um único pensamento, sem cismas, sem divisões. E para concluir assim, submeto-me à Igreja Católica de Cristo, a minha suprema cabeça. Do meu modo, submeto-me à sua mais excelente majestade, Filipe Maria, rei e rainha deste reino da Inglaterra, e a todas as suas outras leis, decretos, estando sempre como fiel súdito, pronto a obedecer-lhes. E Deus é testemunha de que tenho feito declaração, não por favor ou temor a alguém, mas voluntariamente por minha própria consciência, no que diz respeito às instruções de outros. O apóstolo Paulo disse: aquele, pois, que cuida estar de pé, olha para que não caia. E certamente foi uma queda. Os papistas haviam triunfado e obtiveram dele tudo o que queriam, além de sua vida. A sua retratação foi imediatamente impressa e divulgada, para que tivesse seu efeito sobre os atônitos protestantes. Porém, Deus predominou sobre todos os desígnios dos católicos pela fúria com que levaram a cabo de modo implacável a perseguição de sua presa. Não há dúvidas de que o amor à vida foi o que o induziu Crame a assinar a declaração descrita anteriormente. Porém, poder-se dizer que para ele a morte teria sido preferida à vida, por estar sobre o aguilhão de uma consciência violada e do menosprezo de cada cristão evangélico. Isto é, ele sentiu com toda a sua força e angústia o sentimento de vingança, da rainha somente seria satisfeito com o derramamento do sangue de Crame. Por essa razão, ela ordenou que o Dr. Poli, para que preparasse um sermão que deveria ser pregado no dia 21 de março, imediatamente antes do martírio, que ocorreria em St. Mary's, Oxford. O Dr. Poli visitou Crame no dia anterior, o induziu a crer que proclamaria publicamente as suas crenças como confirmação dos artigos que assinaria aproximadamente às 9 horas da manhã do dia da execução. Os comissionados da rainha, acompanhados pelos magistrados, levaram o gentil infortunado homem à igreja de St. Mary's. As suas vestes estavam desgarradas e sujas, vestia-se com o mesmo hábito que, quando degradaram, isso excitou a compaixão das pessoas na igreja. Encontrou um pobre e mísero estrado de maneira levantado logo adiante do púlpito, onde o deixaria ali. Voltou o seu rosto e orou fervorosamente a Deus. A igreja estava repleta de pessoas de ambas convicções, na esperança de ouvir uma justificativa por sua recente apostasia. Os católicos regozijavam-se e os protestantes estavam profundamente feridos em seu espírito diante do engano do coração humano. O Dr. Poli denunciou Crame em seu sermão como culpável pelos crimes mais atrozes, alentou a enganada vítima a não temer a morte, nem duvidar o apoio de Deus em seus temores. Disse-lhe que rezaria a missa a favor do descanso da sua alma em todas as igrejas de Oxford. A seguir, o doutor observou a sua conversão, a qual atribuiu a operação
do poder do Onipotente e para as pessoas que convencessem de sua realidade, pediu ao preso que lhes desse um sinal, e Crame o fez ao rogar à congregação que orasse por ele, porque havia cometido muitos e graves pecados. Porém, de todos eles havia um que pesava sobremaneira sobre ele, do qual lhe falaria em breve. Durante o sermão, Crame chorou amargas lágrimas ao levantar as mãos e olhar para o céu e deixar as lágrimas caírem de seu rosto como se fosse indigno de viver. A sua dor encontrou então o alívio nas palavras antes sua confissão. Caiu de joelhos com as seguintes palavras: externou a sua profunda convicção e a agitação que movia a sua alma. Ó Pai Celestial, ó Filho de Deus, Redentor do mundo, ó Espírito Santo, três pessoas em um único Deus, tenha misericórdia de mim, o mais miserável dentre os cadáveres e pecadores. Pequei tanto contra o céu e contra a terra, mais do que a minha língua poderia expressar. Para onde posso ir? Ou para onde posso escapar? Ao céu, estou envergonhado de elevar os meus olhos, e na terra não encontro lugar onde me refugiar. Nem quem me socorra. A ti, pois, corro, Senhor, diante de ti. Me humilho e digo: ó Senhor meu Deus, os meus pecados são grandes, porém tenhas tu misericórdia de mim, pela tua grande misericórdia. O grande mistério de que Deus tenha se feito um homem não teve lugar por poucas ou pequenas ofensas. Tu nos deste o teu Filho, ó Pai Celestial, não para morrer por pequenos pecados, mas pelos maiores pecados do mundo, para que os pecados possa voltar-se a ti todo o coração, como faça agora. Por esta razão, tenha misericórdia de mim, ó Deus, cuja qualidade e sempre há de ter misericórdia. Tenha, pois, misericórdia de mim, ó Senhor, por tua grande misericórdia. Nada anelo por meus próprios méritos, senão por causa do teu nome, para que seja por meio dele santificado, e por causa do teu amado Filho Jesus Cristo. E agora, pois, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em seguida, ao levantar, disse que desejava antes de sua morte fazer-lhe algumas piedosas observações pelas quais Deus poderia ser glorificado. E ele mesmo, edificado em seguida, falou sobre o perigo do amor ao mundo, do dever à obediência à sua majestade, do amor de uns para com os outros e do desejo de que os ricos ministrassem as necessidades dos pobres. Citou 3 versículos, Tiago 5, em seguida prosseguiu: que os ricos puderem, aleluia, que os ricos puderem bem essas 3 sentenças, porque se jamais tiveram ocasião de mostrar a sua caridade, tenha agora, neste tempo presente, quando existem tantos pobres e os alimentos são tão caros. E agora, por ter chegado ao final da minha vida, no ponto de que me pedem, Senhor Jesus Cristo, para sempre eu gozo, eu para estar em penas sempiternas, justamente com os malvados no inferno. E vejo agora
os meus olhos, neste momento, tanto o céu pronto para receber-me, como o inferno disposto para tragar-me. Por esta razão, lhes passarei a expor a minha própria fé e aquilo em que creio, sem subterfúgio ou qualquer engano, porque estes não é o momento de enganar, ou seja, o que for que tenha escrito em tempos passados. Primeiramente, creio em Deus, Pai todo onipotente, Criador dos céus e da terra. Creio em cada um dos seus artigos, aleluia, da fé. Cada palavra e frase ensinada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por seus apóstolos e profetas, contido no Antigo e Novo Testamento. E agora chego ao ponto tanto que perturba a minha consciência, mais do que qualquer coisa que tenha feito ou dito em toda a minha vida, e que é a divulgação de um escrito contrário à verdade, que aqui renuncio, recuso neste momento, como coisas escritas por minha mão, contrárias à verdade que pensava em meu coração, e que foram escritas por temor à morte, e para salvar a minha vida, se fosse possível. Trata-se de todos aqueles documentos e papéis escritos ou assinados por minha mão desde a minha degradação, nos quais foram escritas muitas coisas falsas, e, portanto, a minha mão foi a primeira a ofender, ao assinar algo contrário, o que estava no meu coração. Por essa razão, a minha mão será a primeira a ser castigada, porque quando eu chegar ao fogo, ela será a primeira a ser queimada. Quanto ao Papa, considero inimigo de Cristo e anticristo com todas as suas falsas doutrinas. E ao concluir esta inesperada declaração, expirava-se assombro e indignação em todas as partes da igreja. Os católicos estavam totalmente confusos, completamente frustrados em seu interior, pois Kramer, a semelhança de Sansão, causara uma maior ruína sobre os seus inimigos na hora da sua morte do que durante toda a sua vida. Kramer desejava prosseguir em sua denúncia contra as doutrinas papistas, porém, os murmúrios dos idólatras abafaram a sua voz, e o pregador deu a seguinte ordem: levem o herege. E a selvagem ordem foi obedecida imediatamente, e o cordeiro, a ponto de sofrer, foi arrancado de seu estrado para ser levado ao matadouro, insultado ao longo de todo o caminho, injuriado e escarnecido por aquela praga de monges e frades, com os pensamentos centrados a um objetivo muito mais elevado do que as vãs ameaças dos homens. Chegou ao lugar que fora manchado com o sangue de Hitler e de Latimer. Ali se ajoelhou para um breve período de fervorosa devoção e logo se levantou para tirar a sua roupa e para preparar-se para o fogo. 2 frades que participaram da operação de conseguir a sua abjuração trataram agora de novamente tentar apartá-lo da verdade. Porém, Kramer mostrou-se firme e inamovível naquilo que acabara de professar e de que assinar em público. Puseram-lhe uma corrente para prender-lhe a estaca e depois o rodearam fortemente. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Graziela, seja bem-vinda. Também
a nossa amada irmã Romilda Pereira, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, amém? Glórias a Deus. E aqui a estabilizar-se e a exercitar-se a leitura e na oração, o que lhe deu não poucos consolo. Pouco tempo depois chegou de Londres a ordem para que fosse queimada e esta foi executada. Amém? Então a gente vê um homem martirizado que com medo revogou a sua fé, mas na hora da morte confirmou e colocou a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos têm feito dessa maneira. Que bom, né? Que Cranmer, ele voltou atrás e falou que a fé dele é única e exclusivamente em Cristo. O cabeça da igreja, segundo a Bíblia, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós precisamos entender que o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. A Maria Eduarda, seja bem-vinda, Maria Eduarda. Cada um dos meus amados irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A nossa irmã Marina Salles Andrade, ela colocou aí que nós precisamos orar pelo nosso amado irmão Regis Danese, né? Que sofreu um acidente ontem. Vamos estar orando, vamos estar clamando, né? Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela vida do Regis, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo, as tuas mãos potentes esteja sobre ele, ó Pai. Ah, Deus, traz recuperação, Pai. Tira, Senhor Deus, aleluia, tudo que não procede do Senhor. Que teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais, ó Pai, sobre a vida dele. Nós sabemos, ó Pai, que a vontade do cão, Senhor Deus, é matar, roubar e destruir, mas a tua vontade, Pai, é desfazer as obras do diabo, Pai. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Nós clamamos, ó Pai, aleluia, segundo, Senhor Deus, a tua palavra, porque tem dito, Senhor Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue, Senhor Deus, mas contra principados e potestades. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural. Ah, Deus, abençoa, Senhor Deus, a vida do teu servo, Senhor Deus de Israel, abençoa a família e faça, Senhor Deus, com que ele seja, Senhor Deus, restaurado para a honra e glória do teu poderoso nome. Toma, Senhor Deus, também, Senhor Deus, os nossos amados irmãos e irmãs, ó Pai, que têm estado aqui nesta manhã com o pastor Carlos, Pai, aleluia, orando, clamando, ouvindo da tua palavra, Senhor Deus, da historicidade da igreja, de tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, para com teus filhos e filhas. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural, fazer, Senhor Deus, com que nós estejamos, ó Pai, vencendo, Senhor Deus, os obstáculos a cada dia, Senhor Deus, que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Um abração para a nossa amada irmã Graziela. É assim um prazer muito grande estar contigo nessa manhã, com todos os meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então quero aqui estar dando a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração, um abração, um abração. Fica todos com Deus. Um abraço grande aí, que Deus esteja aí nos ajudando. Estejamos orando uns pelos outros, amém? Estejamos aí intercedendo uns pelos outros, porque na realidade nós temos que estar unidos pela fé, amém? Abração, Grazi, abração a toda a família aí. Que Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.